Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Deus, que ela é bússola para os nossos corações, Pai. Nós queremos te louvar porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Usa, Senhor, a minha boca neste momento como instrumento vivo no teu altar. Que as vidas sejam, ó Deus, abençoadas. Que haja cura, Senhor. Que haja transformação, Senhor. Que haja salvação de alma, Senhor. No nome de Jesus Cristo, desperta a tua igreja. Porque, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós somos a igreja do arrebatamento. Prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Igreja, Jesus Cristo está voltando. E Ele vem para buscar uma igreja. Ele vem para buscar a sua noiva, adornada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma noiva sem mancha, uma noiva sem pecado. Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, porque o Senhor, Ele é misericordioso para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça e nos apresentar diante de Deus para sermos salvos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esses dias que eu estou aqui tendo esse descanso, esses dias que eu... Muito obrigado, viu, queridos? Esses dias que nós estamos aqui tendo esse descanso, o Senhor me fez lembrar aqui de alguns testemunhos de coisas que aconteceram na minha vida, e o Senhor tocou no meu coração de trazer para a igreja esses testemunhos para edificar a fé da igreja e lembrarmos da bondade e da misericórdia de Deus, o cuidado que Deus tem para cada um de nós. Não é verdade? Nós vamos edificar a fé um dos outros. Nós temos que amar, irmãos. Nós temos que amar. Eu sei que é difícil suportar aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós pelas costas, aqueles que querem o nosso mal, que querem nos destruir. Mas, irmãos, vamos amar uns aos outros. Vamos suportar. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está sendo perseguido, está sendo caluniado, está sendo injuriado. Mas saiba que eu também passo por essas situações. Todos aqueles que servem a Deus fielmente serão perseguidos. Irmãos, é duro, não é? Essa realidade, é difícil. Mas nos dias que nós estamos vivendo, a palavra de Deus diz assim, que nos últimos dias haveriam homens sem
sem temor a Deus, sem piedade, que perseguiriam os cristãos, que fariam todo tipo de mal contra os cristãos, mas que nós deveríamos nos alegrar no Senhor, porque é Ele quem nos defende. Ele é uma rocha que nos defende contra as acusações do inimigo. Então, se caso alguém aqui desta igreja, ou se esta igreja estiver sofrendo alguma acusação de Satanás, saiba que maior é Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, e é Ele quem peleja por cada um de nós. Aleluia! Ele é um escudo que protege essa igreja. Essa igreja não está aqui por acaso. Esta igreja está aqui há quantos anos? Quantos anos essa igreja está aqui e não fechou? Você sabe por que não fechou? Porque quem é o dono desta igreja, dessa obra, é Deus. E operando Deus, ninguém pode impedir. Podem vir as murmurações, podem vir as perseguições, podem vir as pedradas, mas a palavra de Deus diz assim, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, neste lugar Ele está. Então eu quero parabenizar a cada um dos irmãos que tomou a decisão: eu vou permanecer. Eu vou permanecer, porque Ele tem uma recompensa preparada. Ele tem um galardão. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica pensando assim: mas por que eu vou ficar cantando no coral? Por que eu vou ficar tocando na orquestra? Por que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo? Saiba que o Senhor tem preparado para cada um de nós um galardão. E um dia, amados, um dia, todos estarão diante do Cordeiro. E todos prestarão conta das suas obras, se foram obras boas ou obras más. E naquele dia, amados, nós queremos ouvir de Deus, sabe o que? Vinde, benditos do meu Pai, possuí como herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor já preparou um galardão para cada um de nós desde a fundação do mundo. Você que chorou, você que não desistiu, você que lutou, você que permaneceu fiel, você que amou os seus inimigos e aqueles que te apedrejam, aqueles que te perseguem. Irmãos, desde quando a igreja de Deus foi fundada, lá em Atos dos Apóstolos, sempre houve perseguição contra os verdadeiros cristãos. Mas saiba de uma coisa: ao mesmo tempo que a igreja é perseguida, a igreja tem poder. Ao mesmo tempo que a igreja é perseguida, a igreja tem autoridade. Ao mesmo tempo que você é perseguido e humilhado, Deus te dá autoridade para dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho riqueza, mas o Senhor me autoriza a te dizer: levanta e anda e seja curado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja de Deus tem poder na terra. Aleluia! E o Senhor nos dá autoridade, o Senhor nos dá poder para pisar a cabeça da serpente, para esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. A igreja de Deus é vitoriosa, a igreja de Deus é triunfante. Deixa falar o que quiserem, deixa perseguir o quanto quiserem, maior é Deus. Maior é Deus que peleja por você, maior é Deus que nos justifica. A palavra de Deus diz assim, que a arma forjada, a arma preparada contra você, aquela arma que o inimigo preparou para te destruir, o próprio Deus vai acabar com essa brincadeira aí. O diabo está achando que ele está brincando com quem? A igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus está no meio dela e ela não
será jamais abalada. Ele a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, os reinos se abalam, mas o Senhor dos exércitos, Ele está do nosso lado. Ele guerreia as nossas guerras. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos desanimados. Muitas vezes nós pensamos em parar com tudo. Mas o Senhor, Ele enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E somente isso já é motivo para nós adorarmos e engrandecermos ao Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, para todo sempre. Aleluia! Irmãos, eu sou de uma família de 13 irmãos. Eu tenho 13 irmãos. E meu pai, ele foi pastor durante 50 anos. 50 anos de ministério. Não é brincadeira não. Ele viu coisa, muita coisa. Meu Deus do céu. Ele foi pastor na época que a coisa era bem difícil. Na época, meus irmãos, que se o pastor tivesse um carro, tivesse uma geladeira, misericórdia, era crucificado. Ou época difícil, hein? E foi o seguinte, eu quero contar um pouquinho do testemunho que Deus fez na nossa família. Um testemunho de provisão, providência de Deus, de como Ele cuida de nós. Deus, irmãos, a gente não percebe, mas nesse exato momento Deus está protegendo você. Deus está livrando você. Nesse exato momento, uma necessidade que você tem para o dia de amanhã, Deus já está providenciando no dia de hoje. Porque Ele é Deus, Ele conhece o amanhã. Nós só conhecemos o hoje e o agora. Mas Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. E o dia de amanhã pertence a Deus. Aleluia. E nesses anos de ministério do meu pai, ele pastoreou várias igrejas em São Paulo. E depois ele foi transferido para o Paraná. E ele foi transferido para uma igreja em Paranavaí. Mas naquela época, não tinha nem asfalto, irmãos. Eles vieram com um ônibus lá de São Paulo, com aquele monte de fio, naquele poeirão. Chegaram lá em Paranavaí, tudo abafado, sabe? Aqui a igreja, para os irmãos terem uma ideia, a igreja não tinha janela, não tinha porta, e os bancos, era banco, tudo aqueles banquinhos sem encosto, e que as galinhas dos vizinhos iam lá no banco fazer sujeira. Olha a situação, irmãos. Olha, meu pai saiu de uma igreja que ele pastoreava lá em São Paulo, uma igreja de quase 1.000 membros, e veio para Paranavaí pastorear uma igreja que tinha muitos membros também, mas era uma igreja que era desse jeito que eu falei para vocês. E aí, amados, sempre tem os obreiros pessimistas e tem os otimistas, né? Os otimistas são aqueles obreiros que falam: pastor, vai dar certo, vamos lá, pastor, vai dar certo, vai dar certo. Tem os otimistas, que é gostoso, né? Isso aí é uma beleza, né? Precisa de visita, ele vai. Precisa de serviço a trazer, ele serve. De tudo que precisa, aquele obreiro, ele faz. Mas tem aqueles obreiros também, irmãos, que tudo é negativo. Aí apareceu um desse aí na frente do meu pai e falou assim: pastor, aqui pastor passa fome, hein? Aqui o negócio é sério, aqui não tem dinheiro, aqui não tem carro, aqui não tem. Eu quero ver como que vai ser esse negócio, hein? Meus irmãos, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Mas, amados, quando você tem uma chamada de Deus, pode faltar tudo.
Deus, Ele vai abrir um caminho no deserto e você vai passar. Amados, o que aconteceu? Aí Deus usou a vida do meu pai para repreender aquele obreiro. Falou: tenha fé, eu não vou passar necessidade, eu não vou passar fome, e essa igreja vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro, porque os irmãos não davam nem dízimo nem oferta. Olha que situação, meus irmãos. Olha que situação. E aí o meu pai tem um monte de filho para criar, minhas irmãs, você imagina a situação? Só que ele era um homem de oração. E quando nós buscamos a presença de Deus, Deus traz resposta e solução para os nossos problemas. Aleluia! Quando você ora, tem resposta. Quando você ora, Deus age em teu favor. E ali os meus pais começaram a orar e colocar toda a igreja, toda a família em oração para Deus dar o sustento. Deus começou a agir. Deus deu, muito obrigado, amado. Deus deu uma estratégia para o meu pai quando ele pastoreava lá em Paranavaí, que foi o seguinte: Deus falou assim para ele estava orando e falando para Deus: Deus, e agora? Deus falou para ele: sabe o que? Essa igreja é rica. Essa igreja é rica. Irmão, você já pensou? Ouvir uma coisa dessa? Se olhar para a igreja, não tem janela, não tem porta, as galinhas pulando em cima dos bancos, o obreiro falando que vai passar fome, e Deus falou assim: essa igreja é rica. Gente do céu, esse Deus é demais, né? Aí ele falou assim: Deus, me explica que eu não estou entendendo nada. Deus falou assim: como que era o dízimo na época de Abraão? Na época de Abraão, eles davam dízimo do gado, da galinha, do cereal, dos ovos, do leite, de tudo que a pessoa tinha, ela dava o dízimo. E é assim que esse povo vai dar o dízimo. E realmente, meu pai não tinha percebido, mas ali 90% dos irmãos era dono de chácara, de propriedade rural. E ele começou a pregar sobre o dízimo e a oferta, que não precisa ser em dinheiro. Você pode dar o dízimo e a oferta através do cereal, da galinha, do ovo, do leite, da carne. Sabe o que aconteceu? Um diácono lá da igreja tinha uma Kombi. Ele falou: pastor, eu conheço todo mundo aqui, eu tenho uma Kombi e eu vou passar na chácara de um por um buscando o dízimo. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou na feira central da cidade, vou vender tudo, vou transformar em dinheiro e a igreja vai ter dízimo e oferta. Deus é inteligente ou não é? Quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre. Ele falou: essa igreja é rica, e aquela igreja era rica mesmo. Aquela igreja era tão rica, irmão, que com esse dinheiro de dízimo e oferta, em um ano, a igreja foi inteirinha reformada, fizeram galeria, construíram um templo enorme, ninguém passou fome e teve abundância de glória. Esse é o Deus que você serve. E quando Deus fala uma coisa para você, que todo mundo está dizendo assim: não vai dar certo. Todo mundo está dizendo: essa doença você não vai ser curado, não. Todo mundo está falando mal. Se Deus falou assim, tem jeito. Pode acreditar que tem jeito. Se Deus falou assim, eu vou curar, Ele vai curar. Sabe aquele teu filho que está afastado dos caminhos do Senhor? Que está no mundo das drogas, da bebedeira, do fumo, e que não quer saber de Deus? Se Deus prometeu para você que vai trazer ele aqui, você vai ver ele aqui. Porque Deus, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para ser repreendido.
Irmãos, o trabalhar de Deus ali, pastor, foi tão tremendo, que agora eu vou falar uma coisa para vocês que é assustadora. 2 meses antes do meu pai chegar lá em Paranavaí, Deus tocou no coração de um fazendeiro lá, falou assim: ó, leva um saco de feijão lá pro pastor que vai assumir aí a igreja. Ele falou: você está de brincadeira. Todo mundo já sabia que, porque ele era muito estudado, né? Era um homem erudito, né? E estava vindo de São Paulo, uma grande capital, né? Aí aquele homem falou: imagina eu, né? Da roça, não sei o que, vou levar um saco de feijão para o pastor que está vindo lá de São Paulo, não sei o que, porque feijão ele tinha tanto que ele jogava para os porcos comer, né? Aquele farturão, né? Só que tem o seguinte, irmãos, o que é demais para mim, às vezes o outro não tem aquilo que está sobrando para nós, não é verdade? Às vezes você tem lá um monte de abóbora, por exemplo, e você acha que todo mundo tem, mas o outro lado está morrendo de vontade de comer uma abóbora e não tem. Não é verdade? Por isso que a gente tem que repartir o pão de cada dia. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui que aconteceu, que é assustador. Como Deus sabe do que nós vamos precisar no dia de amanhã. 2 meses antes da necessidade, Deus já estava tocando no coração daquele homem. Só que chegou o dia da necessidade. A minha mãe reuniu a família e falou: ó, essa é a última panelinha de feijão que a gente está comendo. A partir de amanhã não tem feijão mais. Aí meu pai, como era um homem de muita fé, ele já entrou na conversa e falou assim: vocês creem que se a gente orar, amanhã tem feijão na mesa aqui? E ali eles começaram a orar. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade, nós precisamos do alimento na mesa. O Senhor sabe, ó Deus, o Senhor nos trouxe lá de uma cidade onde nós estávamos bem estabelecidos, e o Senhor nos trouxe aqui para essa situação, e o Senhor não vai deixar faltar nada. O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da providência. Enquanto eles estavam orando, aquele homem que fazia 2 meses que Deus tinha falado para ele levar o feijão, ele tinha tanta vergonha de levar esse feijão, que ele foi à noite, escondidinho lá, e jogou um saco de feijão na porta e sumiu. E a hora que acabou a oração, o meu irmãozinho desse tamanho abriu a porta e caiu um saco de feijão em cima dele. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que nos sustenta em meio das provas, em meio das tribulações. Às vezes, aleluia, quando você pensa que tudo está perdido, que você não tem mais solução, que não tem mais dinheiro, que não tem mais como acontecer a conversão do marido, que não tem como mais ter cura, o Senhor entra com uma providência e Ele faz o milagre acontecer. Aleluia. E a minha esposa começou ali a falar um pouquinho do meu testemunho do Covid, que eu fui curado. Irmãos, foi uma coisa tão séria, esse negócio do Covid que eu tive lá, que foi aquela cepa bem pesada que teve, acho que foi o Delta, se eu não me engano, que tinha gente morrendo em 3 dias. Foi uma coisa assim assustadora. Talvez tenha sido a cepa mais forte do Covid que teve. Tanto é que eu era uma pessoa que estava fazendo caminhada direto, então eu não tinha nem como pegar essa doença, mas é porque Deus permitiu mesmo, assim, sabe? Aí, porque Ele queria me mostrar o poder e a glória dEle. Sabe, irmãos, às vezes Deus, Ele não é que Deus quer o nosso mal, não. Às vezes Ele permite a gente passar por uma situação assim que para nós é difícil, mas é porque Ele quer nos ensinar.
Ele quer nos ensinar em amor, alguma coisa que a gente não está entendendo, mas Ele permite a prova para a gente. Diz assim, ó, que o deserto é a escola do Senhor. Se você está passando pelo deserto, é porque Deus quer te ensinar alguma coisa. E eu aprendi tanto, irmãos, eu fiquei mais de 12 dias internado no hospital. E eu estava mal mesmo, que eu não conseguia nem ficar em pé direito. E quando eu cheguei no 10º dia, eu estava com um catéter no nariz e o ar estava no máximo. E eu comecei a sentir falta de ar, com o ar no máximo. Meus irmãos, a hora que eu apertei a campainha lá, veio toda aquela equipe me socorrer, porque eles achavam que eu ia ter um troço, uma parada cardíaca, alguma coisa. Foi uma correria dentro daquele hospital, todo mundo me levando para a UTI, e ao mesmo tempo que me levaram para a UTI, uma enfermeira encheu uma mão assim de AS, comprimido, fez eu comer uns 10 AS ao mesmo tempo que ela achou, bom, coração você não vai morrer. Comi uns 10 AS assim, já colocou aquele monte de coisa no peito assim para fazer exame cardíaco. E olha, tudo em questão de minutos assim, eu já estava lá dentro da UTI. Mas irmãos, foi uma coisa tão assustadora que eu nunca tinha entrado numa UTI. E quando eu entrei, irmãos, todos os pacientes que estavam lá estavam entubados e sedados, como mortos assim. É como se eu estivesse entrando num necrotério, irmão. Assim, é a coisa mais horrível assim. Foi muito assim, triste mesmo aquela cena. Mas eu fiquei lá e eu não fui entubado. E a minha esposa começou a ligar para os irmãos do Brasil inteiro para levantar um exército de oração pela minha vida. E eu orando, a igreja orando, os irmãos orando. Irmãos, você sabe o que aconteceu? Sabe lá em Atos 2, que teve a descida do Espírito Santo e encheu toda aquela casa com a glória de Deus? Irmãos, numa madrugada, onde os irmãos estavam reunidos orando por mim, eu senti e vi o Espírito Santo de Deus adentrou naquela UTI, e eu estava num ponto que era assim, ou eles me entubavam, ou Deus fazia um milagre. Irmãos, na frente da equipe médica, na frente de todo mundo que estava ali, eles foram obrigados a assistir Deus me curando. Veio sobre a minha vida um vento, um poder, uma glória de Deus, mas tão forte, que foi uma coisa assim que todo mundo ficava olhando assim. O que está acontecendo? Irmãos, todos os músculos do meu corpo ganharam força e vida. O meu olho, assim, eu fiquei com a pupila dilatada e é como se eu conseguisse correr uns 40 quilômetros assim, sem cansar. Uma coisa descomunal, assim, uma força. Aí eu até lembrei de Sansão, sabe? Uma força extraordinária que não tinha como ninguém fazer aquilo por mim, porque eles não tinham me dado vacina nem nada. Então, aquilo ali foi uma cura que Deus permitiu que os médicos, a equipe médica viu eu sendo curado ali naquela UTI. E foi uma coisa tão espantosa, tão forte, que eu vi que um médico olhou para o outro assim e falou: não, nós temos que tirar da UTI agora, tem que sair daqui agora. Irmãos, e daquele dia em diante, todos os lugares que eu vou e falo esse testemunho da cura do Covid, irmãos, acontece algo extraordinário. Um rapaz que é ateu, e ele também é de uma seita que não é evangélica, além de ateu, é de uma outra coisa esquisita.
E ele chegou em mim e falou assim: tem alguma coisa diferente em você, o que aconteceu? Irmãos, a hora que eu comecei a contar da cura e o que Deus fez na minha vida, ele falou: meu Deus, eu estou arrepiado até a cabeça, eu estou sentindo uma coisa diferente. Então, irmãos, nada é em vão, nada. Até uma doença que a gente passa é para a glória de Deus. Tudo, então não reclama. Você está passando por uma situação difícil, glorifica porque é bênção de Deus. Tem resposta de Deus para a tua vida, tem prosperidade na tua vida, tem alegria na tua vida. Amados, eu quero concluir aqui. São muitos testemunhos, mas eu escolhi apenas 3 que o Senhor me fez lembrar aqui, mas são muitos que eu tenho anotado. Eu volto aqui um outro dia, viu, pastor Arlindo, né? Para não extrapolar o horário. E eu quero concluir com mais um testemunho, irmão, do que Deus fez, falando da bondade de Deus na nossa vida, do cuidado de Deus. Eu era uma criancinha, bem pequenininha, e naquela época as igrejas evangélicas tinham muita construção. Os irmãos lembram, né, dessa época que as igrejas tudo construindo. E eu era um menininho assim, pequeno. E a igreja lá já estava com 12 metros de altura, irmãos. Eu estava com 12 metros de altura de construção. E eu tinha um irmão adolescente que ele era terrível. Ele fazia um montinho de areia lá embaixo, vinha correndo e pulava. E eu não sei como não morria, não acontecia nada. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa esquisita. Aí, um dia eu fui lá em cima, sem meus pais saberem, é claro, né? Imagina uma criança subir numa altura dessa. E eu fiquei olhando lá aquele montinho de areia e falei: meu Deus do céu. Eu falei para ele: nossa, eu queria ter coragem para pular aqui, né? Meus irmãos, eu esqueci que eu estava do lado do menino mais sapeca que existe. Ele falou: é essa, queria? Pá! Me empurrou lá de cima, irmãos. Só que eu não estava com a cabeça preparado para aquela queda. E o meu corpo, os ossinhos de uma criança, né? Uns ossinhos fraquinhos, né? Irmãos, aquela queda me arrebentou terrível. Essa parte do corpo de cima entrou nas pernas, na parte de baixo. Foi uma coisa horrível. Assim, não tem nem como explicar para os irmãos. Eu poderia ter morrido ali. Só que Deus, irmãos, se não é para você morrer hoje, pode o caminhão passar em cima de você não vai morrer. Fica tranquilo. Ah, Jesus, porque eu sou prova viva disso. Aquele não era meu dia de morrer. Eu estava todo arrebentado lá embaixo. Só que meu pai tinha recebido 3 pastores de oração de cura e libertação lá na casa dele. E a gente morava na casa pastoral. Sabe aqueles irmãos assim que põem a mão assim, cego enxergando e aquela coisa. Ainda mais naquela época que os irmãos se consagravam mais do que nós, muito mais. Então o negócio pegava fogo mesmo, né? Eu sei dizer, irmãos, que a notícia chegou para o meu pai: ó, teu filho está tudo arrebentado na construção. Aí já desce ele com todos os obreiros lá. Irmãos, foi impor as mãos e falar: repreenda a enfermidade em nome de Jesus. Foi um barulho de osso, todos os ossos voltaram para o lugar.
E eu saí de lá andando igual eu estou aqui, ó. Não precisei ir para o hospital, não precisou de médico, não precisou de nada. E ali, o meu corpo que tinha achatado, ele foi esticando e voltando para o tamanho normal. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? É o Deus da cura, da libertação, é o Deus que pode transformar a tristeza em alegria, Ele pode transformar a derrota em vitória, e Ele pode fazer algo extraordinário ainda nesta noite, na tua e na minha vida. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, agradecer ao pastor Arlindo, aos pastores, aos obreiros, e me coloco aqui à disposição. Se for orar também, procura, estou à disposição. E quero agradecer e louvar a Deus por esta igreja. E louvar a Deus porque você não desistiu. Sabia? Você sabia? Quem perde é quem desiste. Quem perde é quem sai. Se você permanecer, você é vitorioso. Não só vitorioso, você é mais do que vencedor. Persevera. É difícil, persevera. Lembra do apóstolo Paulo? Foi apedrejado, levou tapa na cara, aconteceu de tudo, mas ele não negou a fé e perseverou até o fim. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos. Eu quero agradecer ao pastor Gerson. Diga amém. Amém. E que testemunho bom.